Você já se perguntou o que mais poderia estar escondido por trás das páginas da Bíblia? O que foi deixado de fora e por quê? Antes de mergulharmos nesse enigma milenar, inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a nós nessa jornada espiritual e investigativa. Há verdades que talvez ninguém nunca te contou. Entre os textos antigos que provocam mais dúvidas e fascínio, o livro de Enoque se destaca. Um livro envolto em mistério, esquecido por muitos e rejeitado por outros. Mas por que ele foi excluído da maioria das Bíblias modernas? Teria sido censurado? Ou simplesmente não era digno de estar ao lado dos textos sagrados? Para entender esse enigma, precisamos voltar ao começo, literalmente ao Gênesis. Enoque é apresentado nas Escrituras como um homem que andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou. Essa descrição, em Gênesis 5:24, já levanta questões profundas. Quem era esse homem cuja vida foi tão íntima com o Criador a ponto de ser levado por ele? E o que mais Enoque poderia ter revelado ao mundo? O que poucos sabem é que existe um livro antigo atribuído a esse personagem bíblico, conhecido como o Livro de Enoque ou Prieno Enoque. Esse texto remonta a séculos antes de Cristo e traz revelações surpreendentes sobre anjos, o juízo final, o Messias e os mistérios do céu e da terra. Ele foi altamente considerado por judeus do período do Segundo Templo e até citado na Bíblia. Sim, citado literalmente na Epístola de Judas no Novo Testamento. Então, se Enoque é citado na Bíblia, por que seu livro foi rejeitado? Essa é a pergunta que guia nossa jornada de hoje. Mas antes de continuarmos, comente aqui embaixo. Você já ouviu falar do livro de Enoque antes? Acha que ele deveria estar na Bíblia? Queremos saber a sua opinião. Agora prepare-se. O que vamos explorar nos próximos capítulos pode abalar algumas certezas e despertar novos caminhos de fé. O conteúdo proibido. Ao abrirmos o livro de Enoque, nos deparamos com algo que está longe de parecer uma simples narrativa ancestral. Esse antigo texto nos apresenta uma história celestial e, ao mesmo tempo, profundamente humana. Ele fala de seres que desceram dos céus, de sabedorias proibidas e de um juízo reservado para os rebeldes, humanos e celestiais. O livro começa com Enoque sendo levado aos céus por anjos, onde recebe visões proféticas sobre o futuro da humanidade, os destinos dos justos e dos ímpios, e o julgamento final. Mas o trecho que mais intriga estudiosos e teólogos é aquele que narra a queda dos vigilantes. Os vigilantes eram um grupo de anjos que, segundo o livro, desceram à terra e tomaram mulheres humanas como esposas. Com elas, geraram gigantes conhecidos como Nefilins. Essa história ecoa Gênesis 6, onde lemos que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas. Mas enquanto o Gênesis apenas toca nesse ponto misterioso, o livro de Enoque o detalha profundamente. Segundo o texto, os vigilantes ensinaram aos humanos conhecimentos avançados: astrologia, metalurgia, encantamentos, magia e até o uso de cosméticos. Seria essa a sabedoria proibida que corrompeu a terra? O livro afirma que por essa transgressão os anjos foram aprisionados por Deus até o dia do julgamento e que Enoque foi escolhido para interceder entre o céu e esses seres caídos. Essa revelação levanta uma questão perturbadora. Se esses ensinamentos corromperam a humanidade, por que esse conteúdo foi preservado por tanto tempo em algumas tradições? E mais ainda, por que ele foi removido depois? A resposta não é simples. Durante o período do Segundo Templo, que vai aproximadamente de 516 a.C. até 70 d.C., o livro de Enoque era amplamente lido e respeitado por diversos grupos judaicos, incluindo os essênios, os mesmos que nos deixaram os manuscritos do Mar Morto. O livro era visto por muitos como um texto inspirado, digno de respeito. Não era uma obra marginal. Pelo contrário,
era central para a compreensão do mundo espiritual da época. O que torna tudo ainda mais intrigante é que no Novo Testamento, o autor da Epístola de Judas cita Enoque diretamente. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para executar juízo sobre todos. Essa citação está quase palavra por palavra no livro de Enoque, capítulo 1, versículo 9. Se Judas cita Enoque, e se esse livro era respeitado por judeus e cristãos primitivos, por que ele desapareceu dos cânones mais amplamente aceitos? Será que há algo no conteúdo de Enoque que ameaçava a teologia construída posteriormente? Ou talvez fosse perigoso demais para ser divulgado às massas? As perguntas são muitas, e as respostas envoltas em camadas de silêncio e tempo. Antes de seguirmos para os bastidores da história da exclusão desse livro, lembre-se de deixar seu like se está gostando dessa investigação espiritual. Seu apoio é o que mantém este canal vivo e nos permite trazer à tona os mistérios que muitos preferem manter escondidos. Silenciado pela história. A pergunta inevitável diante de tudo que vimos é: se o livro de Enoque era tão relevante no período do Segundo Templo e até citado no Novo Testamento, por que ele desapareceu da maioria das Bíblias cristãs? Para encontrar essa resposta, precisamos olhar com atenção para a formação do cânon bíblico, o conjunto de livros considerados sagrados e inspirados por Deus. Diferentes tradições cristãs formaram seus cânones em momentos e contextos distintos. E foi nesse processo que muitos textos antigos foram simplesmente deixados de fora. O cânon hebraico, que mais tarde se tornaria a base do Antigo Testamento protestante, foi formalizado por volta do século I ou II d.C., num contexto em que os judeus buscavam afirmar sua identidade religiosa após a destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. Textos que não estavam originalmente escritos em hebraico ou que não se alinhavam com certas doutrinas foram rejeitados, e o livro de Enoque foi um deles. Já os cristãos dos primeiros séculos ainda liam Enoque com reverência. Pais da igreja, como Tertuliano, defenderam sua inspiração divina. No entanto, à medida que a igreja foi se institucionalizando, especialmente após o Concílio de Nicéia em 325 d.C., tornou-se cada vez mais necessário padronizar os textos sagrados. E nesse processo, alguns livros foram descartados. O motivo? Muitos estudiosos acreditam que o conteúdo de Enoque era simplesmente desconfortável demais. A imagem de anjos caindo por desejo carnal, ensinando magia e sendo punidos por Deus, desafiava certas teologias que estavam sendo estabelecidas. Além disso, a narrativa apocalíptica de Enoque, com julgamentos celestiais e visões de um Messias pré-encarnado, era muito semelhante às doutrinas dos grupos considerados heréticos, como os gnósticos. A igreja precisava de clareza, de ortodoxia, e o livro de Enoque era caótico demais. Assim, ele foi banido, ou melhor, simplesmente ignorado, mas não por todos. A Igreja Ortodoxa Etíope foi a única tradição cristã a manter o livro de Enoque como parte de seu cânon. Lá, ele foi preservado em Ge'ez, uma antiga língua semítica, e transmitido ao longo dos séculos. Isso só reforça a ideia de que o livro não foi destruído, apenas ocultado dos olhos da maioria. E talvez o mais curioso de tudo, o livro só foi redescoberto pelo Ocidente no século XVIII, quando exploradores europeus encontraram manuscritos etíopes contendo o texto completo. Foi como desenterrar um fóssil espiritual perdido no tempo. Por que, então, o livro de Enoque foi silenciado por tanto tempo? Foi apenas uma escolha editorial? Ou havia algo mais sombrio, algo que os poderosos da fé queriam manter escondido? Antes de investigarmos a fundo o conteúdo profético e messiânico do texto, aproveite para se inscrever no canal se ainda não fez isso. Estamos apenas começando essa jornada de descobertas.
As profecias de Enoque. O livro de Enoque não é apenas uma coletânea de visões e histórias estranhas. Ele é, sobretudo, um livro de profecias, algumas das mais ousadas, complexas e misteriosas de toda a literatura religiosa antiga. E talvez seja justamente aí que reside parte de sua exclusão. Ele profetiza demais e acerta em pontos sensíveis demais. Uma das partes mais impactantes da obra é conhecida como o Apocalipse das Semanas. Nesse trecho, a história da humanidade é dividida em 10 períodos proféticos, semanas simbólicas, que vão desde Adão até o juízo final. Cada uma dessas semanas representa uma fase da revelação e do julgamento de Deus sobre o mundo. Mas o mais fascinante e também perturbador é o modo como Enoque descreve a vinda de um personagem que ele chama de Filho do Homem. Sim, o mesmo título que Jesus usaria séculos depois. Esse Filho do Homem é retratado como alguém que existia antes da criação do mundo, que está oculto com Deus e que será revelado no tempo do fim para julgar os ímpios e salvar os justos. Sua missão é redimir a criação caída e estabelecer um reino eterno de paz e justiça. Essa descrição é impressionantemente parecida com a imagem de Cristo no Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse. Isso levou alguns estudiosos a considerar que os cristãos primitivos viam Enoque como uma profecia clara sobre o Messias. Mas isso também levanta uma questão delicada. Será que o livro de Enoque foi retirado porque sua imagem messiânica poderia ser usada para validar interpretações não oficiais de quem era Jesus? Além disso, o texto trata de temas como o destino das almas após a morte, descrevendo um lugar dividido entre justos e ímpios, semelhante ao conceito de paraíso e inferno. Ele fala de um julgamento final onde todas as obras serão trazidas à luz e onde nenhuma injustiça ficará impune. Não é difícil perceber por que esse conteúdo poderia causar desconforto a instituições que buscavam controle sobre a doutrina. Afinal, Enoque não deixa espaço para burocracias religiosas ou interpretações maleáveis. Ele fala de um juízo absoluto, direto, e de um Deus que conhece todos os segredos. Além das profecias escatológicas, o livro também apresenta cosmologias complexas, como viagens aos céus, descrições de estrelas aprisionadas, portais celestiais e reinos espirituais que não aparecem na Bíblia tradicional. Tudo isso contribui para um universo simbólico que mais parece um mapa espiritual perdido e que poderia facilmente ser rotulado como heresia por quem desejava uma teologia mais sóbria e organizada. Mas ao invés de ignorar essas revelações, talvez devêssemos nos perguntar: por que tantas culturas e tradições antigas deram valor a esse texto? O que ele tinha que ressoava tanto com os antigos? E por que ele ainda ecoa em corações e mentes hoje? O silêncio que cercou Enoque por tantos séculos é, por si só, uma profecia de que certas verdades só emergem no tempo certo. E esse tempo talvez seja agora. Se você está começando a enxergar esse livro com outros olhos, compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer essa história. Talvez seja exatamente o que ele ou ela está buscando. O livro, Os Anjos e os Segredos do Céu. Um dos aspectos mais fascinantes e talvez mais perturbadores do livro de Enoque é a sua descrição do mundo celestial. Enquanto a Bíblia tradicional oferece vislumbres do céu, com suas criaturas espirituais e tronos divinos, Enoque mergulha de cabeça nesse universo, revelando uma estrutura detalhada e misteriosa do cosmos espiritual. Ao ser levado pelos anjos, Enoque atravessa múltiplos céus. Sim, céus no plural. Em algumas versões do texto, são 7 camadas celestiais, cada uma com suas funções, seres e propósitos.
Ele vê os lugares onde as almas aguardam julgamento. Vê os portais por onde o sol e a lua entram e saem. Vê reinos de trevas onde anjos caídos estão acorrentados. Tudo isso narrado com uma riqueza de detalhes que mais parece uma viagem a outra dimensão. É como se Enoque fosse um mensageiro entre dois mundos, o visível e o invisível. E o que ele vê lá não é reconfortante. Os anjos rebeldes, os famosos vigilantes, estão aprisionados em profundezas obscuras, aguardando o dia em que serão julgados. Esses seres não apenas se rebelaram contra Deus, mas ensinaram à humanidade segredos proibidos, corrompendo a criação. Segundo o texto, foram eles que ensinaram aos homens a guerra, às mulheres a sedução, e às civilizações antigas os mistérios das estrelas e da feitiçaria. Essa narrativa sugere que o conhecimento pode ser uma bênção ou uma maldição. No mundo de Enoque, nada é neutro. Tudo tem propósito e consequência. Mas por que esse tipo de descrição seria problemático para as tradições religiosas que se consolidaram posteriormente? Talvez porque apresenta uma teologia onde o bem e o mal não são meramente morais, mas cósmicos. Onde os anjos erram. Onde o céu é uma arena de conflitos. Onde os segredos do universo são perigosos demais para os humanos comuns. Em outras palavras, Enoque revela demais. E em tempos onde o controle doutrinário era essencial, não havia espaço para um livro que mostrava os céus com tanta ousadia. Mesmo assim, essas visões não desapareceram completamente. Elas ecoaram nas tradições místicas judaicas, influenciaram o pensamento apocalíptico cristão e até encontraram ressonância em correntes esotéricas muito posteriores. Na verdade, o impacto de Enoque pode ser encontrado em lugares surpreendentes, na literatura gnóstica, nas seitas apocalípticas da Idade Média e até na cultura pop moderna. Onde há uma narrativa de queda angelical, de portais celestiais ou de guerras espirituais, há um eco do livro de Enoque. Isso nos leva a pensar. Talvez ele nunca tenha sido realmente esquecido. Apenas aguardava o momento certo para ser redescoberto. E talvez, hoje, com tantas pessoas buscando respostas fora das estruturas tradicionais, o livro de Enoque esteja voltando a falar. Se você sente que está começando a enxergar o mundo espiritual de forma diferente após tudo isso, deixe um comentário dizendo: "Estou acordando". Vamos construir juntos uma comunidade que busca a verdade com coragem e fé. O julgamento dos anjos e o destino da humanidade. Poucos livros falam com tanta clareza sobre o julgamento final quanto o livro de Enoque. Não estamos falando apenas do julgamento dos seres humanos, mas também de anjos. Sim, os anjos, aqueles que para muitos são seres perfeitos, puros e imaculados, também serão julgados. O texto nos apresenta um tribunal cósmico. Nele, os vigilantes, aqueles anjos que desceram à terra e tomaram esposas humanas, estão acorrentados, aguardando seu destino. Eles imploram a Enoque que interceda por eles junto a Deus. Mas a resposta que Enoque recebe é chocante. Esses anjos não serão perdoados. A sentença está selada. Deus, segundo o livro, determinou que não haveria redenção para eles. E mais, Enoque é encarregado de levar essa mensagem. O homem que caminhou com Deus se torna o porta-voz de uma sentença divina irrevogável. Um papel que carrega um peso inimaginável. Esse episódio é central para o livro e nos oferece um panorama diferente da justiça divina. Não se trata apenas de perdoar ou punir. Trata-se de restaurar a ordem cósmica, corrompida por ações que ultrapassaram os limites da criação. Os gigantes, frutos da união proibida entre anjos e mulheres, também têm um destino trágico. Eles são destruídos, mas seus espíritos permanecem vagando pela terra, dando origem, segundo o texto, aos espíritos malignos, os demônios.
Essa é uma das origens mais antigas e detalhadas sobre a existência do mal espiritual no mundo. Não como uma força abstrata, mas como resultado direto de um pecado cósmico. Para Enoque, o mal é real, tem nome, rosto e história. Essa explicação pode parecer mitológica aos olhos modernos, mas ela oferece algo que muitos buscam desesperadamente: uma explicação coerente para o sofrimento, a injustiça e a presença do mal no mundo. Se há espíritos malignos atuando entre nós, de onde eles vieram? Por que existem e qual será o seu fim? O livro de Enoque responde: eles vieram da corrupção dos céus e serão destruídos no fim dos tempos. Mas isso não significa que a humanidade esteja isenta de julgamento. Pelo contrário, o texto é claro ao afirmar que cada ação humana será trazida à luz. O livro das obras, que registra tudo o que cada pessoa fez, será aberto, e ninguém escapará do olhar de Deus. Essa visão causa desconforto a muitos. Afinal, vivemos em tempos onde o julgamento é visto como algo negativo, quase ofensivo. Mas Enoque oferece uma perspectiva diferente. O julgamento é o ato final de justiça. É onde o mal será derrotado, onde os justos serão recompensados e onde o plano de Deus será finalmente cumprido. É um chamado à responsabilidade espiritual, um lembrete de que nossas escolhas não são neutras, que cada gesto, cada palavra, cada pensamento conta e que o céu está observando. Enoque, o profeta esquecido. Ao final de toda essa caminhada, uma pergunta paira no ar como uma nuvem carregada de mistério. Quem foi de fato Enoque? Não apenas o personagem bíblico que andou com Deus e não foi mais visto, mas o homem por trás das visões, das viagens celestiais, das profecias apocalípticas e das mensagens que atravessaram milênios, apesar de terem sido silenciadas. O Enoque do livro que leva seu nome não é apenas um ancestral de Noé. Ele é um vidente, um profeta, um mensageiro do Altíssimo. Ele vê o invisível, escuta o que está oculto, registra o que ninguém mais ousou escrever. E foi exatamente por isso que muitos o temeram. O livro de Enoque não é confortável. Ele não alivia as verdades espirituais, não oferece atalhos nem promessas fáceis. Ele revela um mundo onde tudo está conectado. Os céus, a terra, os anjos, os homens, o passado, o presente e o futuro. Mas talvez o ponto mais poderoso de todo o livro seja este. Enoque foi retirado da terra, sim, mas não para desaparecer. Ele foi levado para continuar sua missão em outro plano. Ele é, segundo o texto, um escriba da justiça, um intermediário entre Deus e a criação. E aqui algo impressionante acontece. Em algumas tradições judaicas e cristãs apócrifas, Enoque se torna Metatron, um arcanjo poderoso, o escriba celestial que está à direita de Deus, anotando todas as obras dos homens. Sim, Metatron, uma figura envolta em mistério, reverenciada na mística judaica como uma das mais elevadas entidades celestiais. Essa transformação de um homem em uma entidade celeste poderosa nos força a repensar o que sabemos sobre a espiritualidade bíblica. Estaria o livro de Enoque, na verdade, revelando que a jornada da alma é muito mais profunda do que imaginamos? Que o propósito divino para a humanidade não termina com a morte, mas continua além, em funções espirituais maiores? E por que tudo isso foi escondido? Será que os líderes religiosos, em sua ânsia por controle, temeram o poder dessa narrativa? Será que sabiam que, se o povo compreendesse sua herança celestial, seu potencial espiritual e o funcionamento do mundo invisível, não se submeteria tão facilmente? São perguntas difíceis, mas o fato de que o livro de Enoque sobreviveu mesmo às margens é uma resposta em si. Hoje, graças a traduções modernas, estudos acadêmicos e à coragem de buscadores espirituais, Enoque está ressurgindo.
e não como heresia, mas como revelação. Não como lenda, mas como testemunho. E talvez essa seja a sua missão final: despertar os que dormem, sacudir os alicerces da fé engessada, trazer à tona um cristianismo mais profundo, mais espiritual, mais conectado ao invisível e ao destino eterno da alma. Enoque é um lembrete de que há muito mais entre o céu e a terra do que os olhos podem ver. E agora que você sabe disso, o que fará com esse conhecimento? Vai deixá-lo adormecer de novo, como fizeram por séculos? Ou vai espalhar essa verdade? Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa acordar. Curta, comente e inscreva-se no canal para mais investigações espirituais como esta. Aqui, nós não seguimos o caminho mais fácil. Seguimos o caminho mais verdadeiro, porque a verdade, mesmo quando esquecida, nunca morre.